Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Thelma Moreira, proprietária do ateliê Pupen Design, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E atendendo a pedidos lá do meu grupo do Facebook, eu venho ensinar o passo a passo da bolsa bucket, gente, ou bolsa saco. E eu quero aproveitar para convidar você para participar lá do meu grupo do Facebook, Thelma Moreira Costura Criativa. Vai ser um grande prazer ter você lá no meu grupo. E o link está aqui na descrição do vídeo. E eu também quero aproveitar para dizer para as pessoas lá do grupo que estão interagindo lá, gente, gratidão, minha eterna gratidão. Eu fico muito feliz de ver vocês interagindo lá no grupo, comentando as fotos das nossas colegas. Gente, muito obrigada, de coração. Bom, gente, antes de apresentar a bolsa para vocês, eu quero dizer que os moldes estão em tamanho real e em PDF e o link está aqui na descrição do vídeo. Moldes em tamanho real para quem pode imprimir e para quem não pode imprimir. Todos os moldes têm as medidas e no início do vídeo eu passo todas as medidas para que você possa fazer o seu próprio molde. Então, essa é a bolsa que eu vou ensinar para vocês, a famosa bolsa bucket ou bolsa saco. Os materiais que eu utilizei nessa bolsa são todos lá da Personal Art e tem cupom de desconto, tá, gente? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês também. Estou utilizando para essa parte central e para a aba o sintético Reptil Color, lá da Personal Art. E aqui para a parte superior e inferior da bolsa eu estou utilizando o sintético cetim preto e para o forro o nylon emborrachado. Pode usar o bagum, nylon paraquedas, nylon 70, nylon dublado, aí vai dar a opção de cada um mesmo. Então ela tem aqui uma aba que é para dar um charme a mais na bolsa e essa aba tem um fechamento com um botão de imã. E aqui na parte superior da bolsa, que é a boca da bolsa, eu coloquei 12 ilhoses. Aqui nessa bolsa eu utilizei o ilhós prata. E aqui dentro da bolsa eu fiz um bolso com zíper. Então eu fiz também uma alça transversal. Aqui eu utilizei uma alça pronta já, que é uma alça especial. Essa é a alça chique. Eu utilizei aqui a preta, mas você pode utilizar também a alça do próprio sintético, que fica muito legal também. E tem alças maravilhosas, alças especiais maravilhosas para vender aí, né, gente? Inclusive lá na Personal Art tem alças lindíssimas. Esse é um vídeo longo, porém muito bem explicado. Para quem conhece o meu canal, sabe do que eu estou falando. Então olhem a descrição do vídeo, que as etapas estão todas separadas para quando vocês estiverem confeccionando essa bolsa. E eu não posso deixar de falar que tem muito amor envolvido nesse vídeo. E se você quer aprender a fazer essa bolsa, é só continuar assistindo o vídeo. Estou aqui com todos os meus cortes, lembrando que essa peça ela é composta por 11 moldes. Então eu vou começar apresentando para vocês as medidas da frente da bolsa, tá? Da parte externa da bolsa. Essa vai ser a frente e as costas da bolsa, tá? Essas peças aqui. Então aqui eu cortei o centro dela, eu cortei no sintético Reptil Color e a parte superior e inferior eu cortei no sintético cetim. Então aqui para a parte do centro da minha bolsa eu cortei a medida de 15 por 39. Cortei 2 vezes no tecido principal. E aqui para a parte superior e inferior são as mesmas medidas. Então, aqui para a parte inferior eu tenho a medida de 10 por 39
E aqui para a parte superior também, a medida de 10 por 39. Cortei 2 vezes no tecido principal. Aqui no caso é o sintético cetim. E aqui para a parte inferior da bolsa a mesma coisa. 2 vezes no tecido principal. Sintético cetim. Tenho aqui o corte do fundo da bolsa, que eu também cortei no sintético cetim. E essa peça tem a medida de 18,5 por 25,5. E arredondei as pontas aqui, tá? Para quem não consegue fazer a impressão dos moldes, as medidas são essas. Faça a medida de 18,5 por 25,5 e arredondem as pontas. E para essa peça eu cortei uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. E para o tecido de forro eu estou usando o nylon emborrachado. Eu tenho aqui a aba da bolsa e essa aba eu cortei 2 vezes no tecido principal. Dessa vez eu cortei no sintético Rapt Color. E essa peça tem a medida de 26 por 8 centímetros. E arredondei as pontas. Então eu tenho aqui o porta-alças, que tem a medida de 6 por 8 centímetros. Cortei 2 vezes no sintético cetim. Essa peça é o acabamento do cordão da bolsa, que tem a medida de 12 por 5. Eu cortei uma vez no sintético cetim. Vamos agora para a medida do forro. Então eu tenho aqui o forro. O forro eu estou utilizando o nylon emborrachado. E eu tenho a medida de 39 por 25. Cortei 2 vezes no tecido de forro. E aqui eu tenho a parte de cima do forro, que tem a medida de 6 por 39. Cortei 2 vezes no sintético cetim. Esse daqui é o bolso do forro, que é a profundidade do bolso. E eu tenho a medida de 18 por 28. Cortei uma vez no tecido de forro. Essa é a profundidade do bolso. Agora, para o fundo da bolsa, eu vou utilizar aqui o EVA para estruturar o fundo. E então eu cortei o molde do EVA 2 centímetros menores, mais ou menos. Então, para o fundo, que vai ser no corte do EVA, eu tenho a medida de 22,5 por 16,5. Então, eu cortei uma vez no EVA. Esses são os acessórios que eu vou utilizar na bolsa. Então, eu tenho aqui um zíper no tamanho de 18 centímetros. Vou utilizar aqui um gabarito. Esse gabarito eu imprimi ele no papelão craft, que eu compro de pacote, sabe? Mas pode fazer no opaline, pode fazer esse aqui na cartolina, no papel cartão. Então, o gabarito. Vou utilizar aqui 5 rebites, um cursor, 2 mosquetões de 3 centímetros, um regulador também de 3 centímetros e 2 quadros de 3 centímetros. Vou utilizar aqui um botão de imã, vou utilizar também 12 ilhóis. E para a alça eu vou utilizar aqui a alça chique, que é a alça especial, essa daqui é a preta. Para o cordão que vai ser colocado entre os ilhoses, cortei uma tira, cortei num tecido num sintético mais fino, tá? Porque o sintético cetim, ele é muito grosso para fazer isso. Então eu escolhi um sintético mais fininho e cortei essa tira. Porém, eu não cortei essa tira no fio. Então, para que ela não fique torcida, eu coloquei aqui no centro dessa peça uma fita de cetim para que estabilize o sintético, para que ele não estique, tudo bem? Mas se você cortar no fio do tecido, não tem problema. Então, cortem na largura de 1,40. Aí seria a medida de 4 centímetros por 1,40. Aqui eu não cortei no fio, por isso que eu coloquei essa fita de cetim aqui no centro, que é para estabilizar esse sintético.
Vou utilizar aqui cola instantânea, gosto de utilizar 3 porque ela é um pouco mais grossa, então não corre muito risco dela ficar escorrendo. E cola de contato. Coloquei a minha cola aqui dentro de um vidrinho de refrigerante. Coloco sempre um plastiquinho aqui para que a minha cola permaneça por mais tempo dentro desse vidro. Então eu deixo sempre um plastiquinho aqui tampando a boca dela. Eu uso e já fecho com esse saquinho aqui na ponta. Vou começar aqui pelo porta-alças, a peça de acabamento do cordão e pelo cordão. Então eu vou passar uma cola aqui, vou colocar aqui uma folha de sulfite. Reparem que aqui no centro de cada peça eu tracei uma linha bem no centro. Vou passar a cola de contato por toda a peça. Vou fazer isso nas 3 peças. Aqui eu já passei a cola nessa peça, ok? Passei a cola nas 3 pecinhas, aqui eu já tinha passado. Então, passem aqui por toda a peça do cordão. E agora eu vou esperar evaporar essa cola, vou esperar ela secar para poder fazer o virado. A minha cola já secou, então agora eu vou fazer o virado aqui. Então, eu vou dobrar aqui, bem rente aqui a linha que eu fiz aqui no centro. Vou dobrar dessa maneira aqui e aqui do outro lado a mesma coisa. Vou dobrar encontrando aqui uma ponta com a outra. Minha peça vai ficar assim, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui nas 2 peças. Fiz o virado em todas as peças, agora eu vou dar umas marteladas para assentar bem esse sintético para que o tecido pegue a memória, tá? Para que fique bem retinha essa peça. Fiz o virado aqui nos 3, então eu vou reservar essa peça. Vou fazer agora o cordão. Então, lembrando que essa peça tem 4 centímetros por 1,40. Eu coloquei essa fita de cetim aqui só para estabilizar o sintético, porque eu não cortei no fio. Mas se você cortar no fio na medida de 1,40, você não precisa colocar essa fita aqui no centro, tá? Essa fita aqui ela tem 1 centímetro. Então, eu já passei a cola por toda a minha peça, já secou. E agora eu vou virar aqui, ó, gente, bem aqui no centro dessa fita. Vou virar aqui toda a minha peça. Gente, virei aqui, fiz todo o virado no cordão, na parte que vai ser o cordão. E agora eu vou passar cola aqui por toda essa parte aqui, na onde tá a emenda, tá? Vou passar cola de contato por toda ela. Passei cola aqui por toda a minha tira, que vai ser o cordão. E agora eu vou dobrar essa peça aqui ao meio. Então, eu dobrei aqui ela toda ao meio, coloquei uns clipes aqui porque a cola não secou direito, então eu precisei colocar uns clipes aqui para auxiliar, para agilizar o vídeo.
E agora eu venho com uma costura aqui, bem aqui na onde eu fiz a dobra. Eu venho com uma costura aqui bem na beiradinha por toda a minha peça. Vou passar uma costura aqui também do outro lado, bem na beiradinha. Tá, gente? Eu acabei passando uma costura nas duas beiradinhas, tá? Essa tira aqui é o cordão de acabamento da bolsa. O cordão de acabamento da bolsa já está pronto. Vamos reservar essa peça. Agora eu venho aqui com a peça de acabamento do cordão e vou passar uma costura aqui nas duas beiradas. Então ficou dessa maneira aqui. Então eu tenho aqui o acabamento do cordão. Eu vou queimar aqui, ó, as pontinhas para ver se ficou alguma linha, para não ficar nada aqui, também não descosturar. Queimo as linhas. Então eu vou dobrar isso daqui dessa maneira aqui, ó. Vou dobrar em 3. Aqui e aqui. Então essa peça vai ficar assim, ó. E agora eu venho, coloco um rebite aqui no centro dessa peça. Então eu venho aqui com o meu furador bem aqui no centro. Vou furar aqui. Então aqui, ó, pela parte, nessa parte aqui de trás eu vou colocar a parte de trás do rebite. Vou encaixar outra parte aqui, ó. Coloquei o rebite aqui no centro e agora eu vou apertar esse rebite no balancinho. O acabamento do cordão vai ficar assim. Agora eu vou pegar aqui o porta-alças, os 2 quadros. Vou pegar aqui uma peça, vou dobrar ao meio, vou vincar para marcar o meio aqui. Então eu vinquei aqui minha peça ao meio, vou colocar o quadro aqui dentro, vou passar cola aqui, ó, nas duas beiradas, vou dobrar bem aqui no centro dessa marcação do vinco que eu fiz aqui. E a mesma coisa eu faço do outro lado, dobro e encontro aqui com a outra ponta de cá. Então a emenda vai ficar aqui no centro dessa peça. Vou colocar um clips aqui para ajudar. Vou fazer a mesma coisa que do outro lado. Dobro ao meio, vinco aqui para marcar o meio. Coloco aqui o meu quadro, passo cola aqui nas duas beiradas e dobro aqui bem nesse meio que eu vinquei. Puxo o quadro para cá, seguro e a peça vai ficar assim. A emenda tá aqui, ó, no centro, tá? Porta-alças prontos, vou reservar essa peça também. Vamos agora para a alça. Então eu tenho aqui a minha alça chique, lembrando que essa é a alça especial. Vou queimar aqui as pontas para que não desfie. Uma dica super legal que a Grazi deu numa live dela, gente, é que para que não fique preto aqui, no caso aqui não vai aparecer, mas tem alças que são clarinhas e acaba ficando preto quando a gente queima. Então você tem que usar a chama azul para queimar. Se você usar amarela é onde protege. Então use aqui a parte de baixo da chama, que é a chama azul. Queimei aqui as duas pontas da minha alça. Vou colocar o regulador. Então vou acertar a alça aqui toda certinho, ó. Toda retinha aqui, ó. Toda na mesma posição. Tenho aqui o regulador. Vou passar a alça aqui por baixo, aqui, ó. Passei, vou passar novamente. Então ela vai ficar presa aqui nessa pecinha do centro. Então eu passei aqui mais ou menos uns 4 centímetros. Vou dobrar aqui 1 centímetro para dentro e vou alinhar aqui com a parte de baixo. Passei uma costura aqui. Agora eu vou queimar aqui as linhas. Eu tenho a minha alça aqui, ó.
Lembrando que essa alça aqui, ela tem 1,20 m de alça, tá? A costura que eu fiz está aqui virada pra cima, a dobra, tá virada aqui pra cima. Então, eu vou puxar pra cá, vou pegar aqui a outra ponta, vou encaixar o mosquetão aqui. Então, o mosquetão tá virado aqui pra baixo, vou passar a alça aqui dentro do mosquetão, venho com ela até o centro, puxo aqui, vou passar essa parte aqui dentro do regulador novamente. Puxo. E a peça vai ficar assim, ó. Agora eu venho aqui na outra ponta. Dessa vez o mosquetão vai estar virado aqui para cima. Encaixo a alça aqui dentro do mosquetão. E viro aqui mais ou menos 4 centímetros para baixo. Viro 1 centímetro para dentro e viro novamente. Mais ou menos aqui vai dar uns 3 centímetros. E venho com uma costura com retrocessos aqui. Costurei aqui e agora eu vou queimar aqui as linhas que ficaram sobrando aqui. Então a alça já está pronta, agora só vou colocar os rebites aqui para finalizar. Bem aqui nas costuras que eu fiz aqui do regulador e aqui do mosquetão. Então bem aqui no centro eu vou fazer aqui um furo com o meu agulhão. Vou colocar um rebite. E aqui a mesma coisa. Bem aqui no centro aqui da peça aqui do regulador, vou furar. Colocar o rebite. Apliquei os rebites, agora eu vou apertar no balancinho. Apliquei os rebites e a alça já está pronta. Finalizada a aula do porta-alças, da alça transversal, do cordão e do acabamento do cordão. Vou fazer a aba agora. Então, eu tenho aqui os 2 cortes da aba, frente e costas, e o botão de imã. Reparem que aqui na beirada eu fiz uma marcação aqui. Eu utilizei aqui o gabarito para fazer a marcação. Quem não tiver o gabarito, faça aqui uma marcação de 1,5 cm. Passei aqui uma cola de contato nas 2 peças, somente nessa parte aqui, onde eu vou fazer o virado. Vou pegar um lado aqui da aba, o meu molde, que já tem aqui a marcação do botão. Vou posicionar ele em cima do molde e vou marcar aqui com uma caneta. Pego agora o gabarito e vou marcar aqui. Agora eu vou cortar aqui, ó. E vou colocar aqui o macho. Aqui na frente da peça, venho com o gabarito, vou abrir as abinhas. Apliquei o botão, vou unir aqui frente com frente, alinhar as peças. E agora eu venho com uma costura aqui na volta toda. Eu venho com uma costura bem na beiradinha, tá? Passei uma costura aqui bem na beiradinha, gente, com menos de meio de pé de máquina. Costurei aqui a volta toda. Agora eu vou esquentar essa peça aqui com o secador para eu poder virar ela com mais facilidade. Fique mais fácil para desvirar ela. Esquentei a minha peça. Agora vou virar ela aqui pro direito. Virei a peça pro direito, agora eu vou acertar aqui, ó, bem aqui na curva, para que fique
bem certinho. Venho agora com o meu martelinho e vou martelar aqui na volta toda, para que essa peça pegue memória. Martelei aqui toda a volta e agora eu vou fazer o virado, bem nessa marcação que eu fiz com a caneta. Então, vou virar aqui, vou fazer a dobra aqui toda aqui pra dentro, bem rente a marcação, por toda a volta. Aqui na costura, gente, eu vou passar uma colinha instantânea aqui, porque ficou bem pequenininha essa costura. Então, só pra facilitar a virada aqui, vou colar aqui com a cola instantânea. Fiz aqui todo o virado, agora eu vou martelar aqui para que assente bem. E agora eu venho com uma costura aqui por toda a volta, com meio pé de máquina. Ponto 4,5. Passei uma costura com meio pé de máquina na volta toda, não passei aqui. Aqui eu vou passar uma colinha de contato, esperar secar para depois colar. Então a aba tá pronta, eu vou reservar essa peça. Agora vamos para a montagem da frente e as costas da bolsa, que é o corpo da bolsa. Então, eu vou pegar aqui a medida do centro da bolsa, que é a medida de 15 por 39 e a medida de 10 por 39. Vou unir aqui frente com frente, vou alinhar com a ajuda aqui de presilhas. Reparem que eu já fiz a marcação de 1 centímetro aqui por toda a volta da minha peça, que é exatamente em cima dessa linha de 1 centímetro que eu tracei, que eu vou passar a costura. Então, eu venho aqui com a costura bem em cima dessa linha de 1 centímetro que eu fiz. A margem de costura para essa bolsa é de 1 centímetro. Diminuo aqui o ponto para 3, 3,5, retrocesso. Passei uma costura aqui, então a peça vai ficar assim. Pego aqui a outra parte de 10 por 39, vou unir frente com frente, alinhar e venho com uma costura bem em cima da linha de 1 centímetro que eu tracei, da mesma maneira que eu fiz aqui do outro lado. Então, ó, costurei a outra parte aqui e a peça vai ficar assim. Agora eu vou fazer a costura aqui, de acabamento aqui. Eu vou abrir aqui a costura, venho aqui para o direito e vou passar um pesponto aqui desse lado com o pé de máquina e depois do outro lado com o pé de máquina também. Então, vou fazer 2 costuras aqui. Vou fazer isso dos 2 lados, tá? Para assentar bem essa costura. Aqui eu vou utilizar o ponto 4,5. Vou abrindo aqui por baixo, ó. Coloco a minha mão aqui por baixo e vou abrindo a minha costura. Um pé de máquina. Agora, venho aqui do outro lado, ó, costura aberta e venho com uma costura de um pé de máquina do outro lado.
gente? Ficou assim, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Abro a costura, um pé de máquina. Pespontei aqui e aqui, então a parte da frente da minha bolsa vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com as costas da bolsa. Reserva essa parte e vou fazer essa agora da mesma maneira. Então, eu tenho aqui a frente, as costas da bolsa. Agora, eu vou aplicar a aba aqui nas costas da bolsa. Então, eu passei a cola aqui, né, pra colar uma parte na outra, pra facilitar. Vou colar aqui. Antes de colocar essa aba, eu já vou fazer as marcações aqui, de onde eu vou colocar os ilhós. Então, eu tenho aqui a frente e as costas. E agora, eu vou fazer a marcação aqui nas duas partes de cima, de onde eu vou colocar o ilhós. Eu vou fazer isso nesse momento. Então, eu tenho aqui o meu molde, que já tem as marcações de onde vão ser colocados. Então, eu vou pegar aqui a frente da bolsa, vou alinhar o meu molde aqui, bem certinho. E vou marcar com a caneta aqui de sintético, onde vão ser colocados os ilhoses. Marquei numa parte e vou marcar aqui na outra também. A marcação onde vai ser colocado o ilhós já está feita nas duas partes. Agora eu vou colocar a aba e eu escolho essa parte para ser as costas. Vou separar a aba aqui. Vou marcar o centro dessa peça com um pique. Já vou fazer isso aqui embaixo também. Então, eu tenho aqui o meu centro. E daqui da parte de cima para baixo, eu vou fazer uma marcação bem no centro aqui de 5,5 centímetros. Vou pegar aqui a minha aba, vou marcar o centro dela aqui. Vou marcar aqui com a caneta de sintético. Vou posicionar a minha peça aqui na minha marcação de 5,5, bem aqui no centro. Com a ajuda da cola instantânea, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui só para que essa peça não fique escorregando na hora que eu for costurar. Então, eu colei aqui a beiradinha com uma cola instantânea, agora eu vou passar uma costura aqui bem na beiradinha. Venho aqui, dou 2 pontinhos e volto com um pé de máquina. Paro aqui na onde eu comecei com a outra costura e subo 2 pontinhos e volto em cima da costura que eu comecei, por uns 2 centímetros mais ou menos. Então, eu venho com uma costura bem na beiradinha. Apliquei a aba, agora eu vou reservar essa peça. Venho agora na frente da bolsa e vou aplicar a etiqueta aqui na parte de baixo, tá? Bem aqui no centro dessa peça. Vou fazer uns piques aqui no centro, dos dois lados. Então, aqui é a parte de cima, onde eu vou colocar o ilhós, e aqui a parte de baixo, onde eu vou aplicar a etiqueta. Então, eu tenho aqui a minha etiqueta, vou marcar aqui o meio dela e vou aplicar ela exatamente aqui no centro. Com a ajuda da minha cola, vou colocar a cola aqui na etiqueta e vou centralizar ela aqui. E agora eu venho com uma costura aqui por toda a volta da etiqueta.
Apliquei a etiqueta. Agora nós vamos unir aqui frente e costas. Então, eu vou unir aqui frente com frente. Então, eu vou alinhar por aqui, ó, para que essas partes, elas se encontrem perfeitamente quando a gente for olhar a lateral dela, tá? Então, vou alinhar por aqui. Percebam que eu já fiz uma linha aqui de 1 centímetro, que é aqui que eu vou passar a minha costura, bem em cima dessa linha de 1 centímetro. Então, eu vou passar uma costura aqui por toda a peça. Passei uma costura de 1 centímetro aqui. Agora, eu vou fazer um pesponto aqui. Da mesma maneira que eu fiz aqui, eu vou fazer na lateral. Então, venho aqui, abro a costura e vou pespontar aqui dos dois lados. Venho abrindo a costura aqui por baixo. Um pé de máquina, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Então, gente, ó, o pesponto vai ficar assim, ó. Agora, vou unir aqui frente com frente e vou fechar aqui o outro lado. Da mesma maneira, vou alinhar por aqui, ó. Vou até já começar uma costura, vou dar uma costura aqui pra segurar ele aqui. Aqui é a mesma coisa. Alinho as duas peças e venho com uma costura aqui na linha de 1 centímetro que eu fiz. Costurei aqui. Agora, eu vou pespontar da mesma maneira que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado. Agora vai ficar um pouquinho difícil, mas a gente vai ter que ir encaixando essa peça aqui na máquina para poder fazer o pesponto aqui na parte de dentro. Vou abrir a costura, processo e vou costurando. Venho aqui por baixo, vou abrindo aqui a minha costura. Não vou nem tirar a peça daqui de dentro, gente. Já venho aqui puxando. Já começo aqui o outro lado. Um pé de máquina, retrocesso. Vejo aqui por baixo que tá tudo aberto certinho. E sigo em frente com a costura. Então, pespontei aqui pro lado de dentro. Vou virar aqui para vocês verem. Então, ó, as laterais estão com a costura bem assentadinha, com pesponto. Vou aplicar o porta-alça. Daqui da parte de cima da minha bolsa para baixo, eu fiz uma marcação de 5,5 centímetros. Fiz isso nas duas laterais, que é onde eu vou colocar o porta-alça. Então, com a ajuda da cola instantânea, eu vou colocar cola aqui, um pouco de cola aqui, e vou posicionar ela aqui, bem nessa marcação que eu fiz, de 5,5, bem no centro. Seguro um pouquinho para que ela cole bem. Do outro lado, a mesma coisa. Pego aqui o outro porta-alças, cola e colo aqui. E agora eu venho com uma costura aqui, ó, com um pezinho bem rente, aqui é o meu quadro, e vou dar a volta aqui pela peça toda, com meio pé de máquina. Eu vou abrir bem aqui, para não correr o risco de costurar aqui nenhuma parte. Puxar tudo aqui. Venho com o meu pezinho aqui, ó, bem rente aqui ao quadro, bem encostado no quadro. Vou costurar aqui.
bem devagar, viro novamente. E vou parar bem na direção de onde eu comecei, passo uma costura por cima da primeira costura que eu passei. E a minha peça ficou assim, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou costurar o outro porta-alças aqui. Costurei os porta-alças, agora eu venho, queimo a linha aqui, que ficou os pedacinhos de linha. E agora eu vou colocar o rebite aqui. Então, eu venho aqui bem no centro da peça aqui, do porta-alças, vou furar aqui com o meu algodão. Rebites colocados dos dois lados do porta-alças. Agora eu vou virar essa peça aqui para o avesso. Dessa maneira. Feito isso, vou aplicar o fundo na peça. Antes de colocar o fundo, eu vou colocar aqui a minha peça de EVA. Vou riscar aqui em volta, só para saber aonde que eu vou passar cola aqui. Vou passar uma cola aqui bem dentro dessa marcação que eu fiz. Passei a cola aqui, agora eu vou passar aqui no EVA também, por todo o EVA. Então, eu tenho aqui o meu fundo, já secou minha cola, já fiz os piques aqui no centro e no centro das laterais. A peça aqui também já tá marcada com pique no centro. Então, vou unir aqui pique com pique e passar uma costura de segurança aqui. Vou fazer isso em todos os piques. Agora eu vou prender, vou fechar todo o fundo aqui com clipes para ver se tá tudo ok. Então, deu tudo ok. Agora eu venho com uma costura pela volta toda. Costurei aqui todo o fundo, agora eu vou colar o EVA aqui. Então, eu já tenho a marcação que eu fiz aqui no meu EVA. Vou colar ele aqui, ó. Colei o EVA, vou virar agora pro direito. Então, martelei aqui todo o fundo da bolsa. Feito isso, vou reservar essa peça. Agora vamos para o forro. Então, eu tenho todas as minhas peças aqui do forro, frente e costas, bolso, fundo e parte superior do forro. Lembrando que a parte superior eu cortei no sintético cetim, tá? Então, cortem no tecido principal essa parte aqui. Meu gabarito e meu zíper, também o cursor. Então, vou separar aqui minhas peças, vou reservar algumas peças e vou começar aplicando a parte superior aqui no forro. Então, eu tenho aqui uma parte do forro, tenho aqui a parte superior, uno frente com frente, alinho bem certinho a minha peça e venho com uma costura bem em cima dessa linha de 1 centímetro. Lembrando, a margem dessa bolsa é de 1 centímetro. Processo no começo e no final.
E vou aproveitar que eu já estou aqui e vou fazer um pesponto aqui, ó, gente, na parte do sintético, tá? 4,5 ponto para pesponto. Meio pé de máquina. Venho puxando a costura aqui toda pro meu lado esquerdo. Uni as duas partes e já pespontei aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte do forro. Então, frente e costas do forro, pronto. Vou reservar uma parte e agora aqui eu vou fazer a colocação do bolso. Vou pegar o zíper, vou colocar aqui o cursor. Coloquei o cursor aqui no avesso da minha peça. Daqui do tecido preto para baixo, eu vou marcar aqui 3 centímetros. Vou marcar o meio da peça, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, com um pico. Vou vincar aqui bem o centro da minha peça, para poder posicionar meu gabarito. Com a caneta aqui, ó, eu vou marcar aqui o centro. Dobro aqui o gabarito ao meio, só para mim poder posicionar ele. Vou passar uma colinha aqui, ó. Vou usar essa cola aqui mesmo. Essa aqui também é cola de contato, tá, gente? Vou passar aqui por todo o gabarito. Se quiser, pode usar a fita dupla face. Vou posicionar aqui bem na minha marcação que eu fiz e bem no centro. Vou lá aqui, ó. Agora eu venho, dobro ao meio, dou um pique aqui no centro, bem no centro aqui, ó. E agora eu vou cortar aqui bem no meio, fazer um corte aqui bem no meio. Quando chegar aqui faltando 1 centímetro mais ou menos, eu paro e vou fazer aqui um Vzinho aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa, venho com corte bem aqui no centro. Quando faltar 1 centímetro, eu venho formando aqui um Vzinho. Venho aqui com a minha colinha novamente e vou passar aqui no gabarito e no tecido também, tá? Então, eu passo o dedo aqui só pra tirar o excesso. Vou aproveitar e já vou passar aqui no zíper também, bem na viradinha do zíper. Reservo o zíper. Então, vou pegar esse biquinho aqui, ó, vou virar aqui pra dentro. O outro aqui é a mesma coisa. Viro todo aqui pra dentro, colando no meu gabarito essa parte que a gente cortou ao meio. Do outro lado a mesma coisa, viro, ó. Então, ficou dessa maneira aqui. Então, aqui no forro do meu bolso, aqui no avesso, eu marquei aqui, daqui pra cá, 3,5 centímetros. Vou usar aqui o gabarito, vou colocar ele bem aqui na marcação que eu fiz e vou só desenhar aqui essa parte do centro com uma caneta de sintético. Qualquer caneta você pode fazer isso, tá? É que aqui não é qualquer caneta que vai aparecer. Então, fiz aqui a minha marcação, vou dobrar ao meio e vou cortar bem em cima dessa marcação que eu fiz. Eu vou até entrar um pouquinho, tipo 1 milímetro aqui pra dentro. Vou cortar exatamente esse desenho aqui, ó. Eu tô cortando aqui pra fora da linha, tá? Então, ó, eu cortei a parte que eu risquei, mas eu cortei um pouquinho maior, com 1 milímetro para cada lado. Cortei maior. Venho aqui com a minha peça do forro, vou passar uma cola aqui, ó.
Então, eu vou colocar aqui avesso com avesso do forro. Vou encaixar aqui esse retângulo aqui na minha pecinha aqui, ó. Então, eu encaixei aqui o forro, lembrando que o direito aqui tá virado pra cima, direito do forro. Vou pegar o zíper e vou encaixar ele aqui dentro desse retângulo. Vou virar aqui, pra acertar aqui tudo direitinho, ó. E agora eu venho com uma costura aqui por toda a volta dessa peça. Coloquei aqui um pezinho de zíper, agora eu vou passar uma costura aqui por toda a volta desse zíper. Costurei aqui por toda a volta, viro aqui pro avesso e agora viro aqui pro avesso, vou dobrar ao meio, vou encontrar aqui as duas pontas e venho com uma costura fechando aqui a parte de cima. Fechei aqui, ó, somente a parte de cima, tá? Forro pra baixo, só costurei o bolsinho. Então, eu fechei aqui a parte de cima e agora eu vou fechar aqui as duas laterais. Aqui do outro lado a mesma coisa, vou fechar a outra lateral, vou puxar aqui um pouquinho. Então, o bolso já está feito. Agora, eu vou pegar a outra parte do forro e vamos unir aqui, frente com frente. Percebam que aqui eu também já tracei uma linha de 1 centímetro e eu vou passar uma costura aqui de 1 centímetro. E agora eu vou costurar aqui o outro lado. Só que desse lado eu vou deixar uma abertura aqui, mais ou menos onde entra a minha mão, tá, gente? Então vai dar aqui, eu acho que mais ou menos uns 12 centímetros. Venho com uma costura, paro aqui, depois eu continuo daqui até o final. Então, eu costurei aqui as duas laterais, sendo esta daqui vai ficar aberta, que é por onde vamos virar a bolsa para o direito. Feito isso, vou colocar o fundo. Então, eu já tenho o fundo com todos os piques marcados, vou unir pique com pique. Costurei o fundo e o forro já está pronto. Vamos agora para a união do forro com a parte externa da bolsa. Então, gente, ó, eu quero que esse bolso aqui fique nas costas da bolsa. O bolso tem que ficar do mesmo lado que a aba, tá bom? A bolsa tá no direito, o forro está no avesso. Então, eu vou colocar essa bolsa aqui dentro do forro. Então, ó, bolsinho e aba, tá? Joga a aba lá pra dentro e vamos unir aqui os piques. Costura com costura, então eu vou abrir aqui a costura da lateral. Então, eu uni aqui as laterais, os dois piques do centro. Então, gente, já dá pra perceber que a bolsa, ela que encaixou certinho aqui. Então, agora eu venho com uma costura aqui com um pé de máquina pela volta toda da bolsa. Costurei aqui a volta toda com um pé de máquina. E agora eu vou virar ela para o direito.
Lembra que aqui ficou aberto, então é por aqui que vamos virar a bolsa. Então, o que eu vou fazer antes de virar essa bolsa para o direito? Eu vou esquentar ela aqui com o secador. Isso ajuda bastante. O sintético amolece e a gente vira com mais facilidade. Esquentei e agora eu vou virar, ó, ficou bem molinha. Vou virar ela pro direito. Virei a bolsa para o direito. Vou colocar o forro aqui para dentro dela. Coloquei o forro todo aqui para dentro. Agora eu vou acertar toda a borda dela, bem certinho. Vou dar umas marteladas aqui, para que facilite a minha costura de acabamento. Agora eu venho com uma costura de acabamento por toda a volta da boca da bolsa. Meio pé de máquina. Passei uma costura aqui por toda a volta. Bom, gente, agora vamos colocar o ilhós, tá? Bom, eu acabei fazendo a marcação errada no molde. Então, eu tive que refazer a marcação aqui embaixo, tá? Porém, gente, no molde vai estar certinho já, tá? Então, pode ficar sossegado, não precisa fazer remarcação nenhuma. Faz da maneira que eu fiz lá e eu já vou deixar tudo certinho no molde para vocês, tudo bem? Então, eu tenho aqui as marcações. Então, eu vou centralizar aqui, ó. Vou colocar aqui o meu ilhós bem aqui. Vou centralizar essa marcaçãozinha, essa bolinha que eu fiz bem aqui no centro desse ilhós. E vou marcar aqui com a caneta, dessa maneira aqui, ó. Vou fazer isso em todos os pontinhos aqui. Gente, eu tô tirando a caneta aqui de sintético já, senão depois ela não sai. Eu tô tirando aqui com óleo de máquina. Então, gente, caneta de sintético, marca da caneta de sintético, tira, já tira imediatamente. Terminou a bolsa, já tira, não deixa, porque não sai depois, tá bom? Então, eu tirei aqui com óleo de máquina e um pedacinho de pano e saiu tudo, tá bom? Mas é importante que não deixe de um dia pro outro, porque senão dá trabalho. Então, eu fiz aqui todas as marcações do ilhós. Eu não tenho furador desse tamanho. Então, eu vou cortar todos esses círculos aqui com a tesoura. Então, vou fazer assim, ó. Vou dobrar aqui, vou dar um pique e vou cortar aqui pra dentro desse círculo que eu fiz, tá? Então, eu cortei aqui, agora eu vou encaixar ele aqui nesse buraco. Então, ele tem que entrar justinho mesmo, tá bom? Não pode ficar largo não, senão não dá certo. Então, eu encaixei ele aqui, ó. Lembrando que essa parte aqui fica pro lado externo da bolsa. E essa pecinha aqui é no avesso. Então, coloquei a peça aqui, vou encaixar. Encaixei aqui a pecinha de trás. Então, eu coloquei aqui o ilhós, venho aqui agora, ó, com a parte externa virada para baixo, vou encaixar aqui e vou apertar até sentir que ele fechou, então ele vai ficar assim. Então, coloquei um ilhós, então vou fazer isso em todas as minhas marcações de ilhós. Coloquei todos os ilhóis. Agora, antes de colocar o botão aqui, eu vou passar o cordão aqui.
Então, eu vou pegar aqui o cordão de acabamento. Vou começar aqui pelo centro aqui, ó. Então, eu vou fazer um zigue-zague. Entra e sai. Eu fechei aqui toda a minha bolsa, ó. Puxei aqui toda a minha bolsa. E eu cortei aqui, bem na altura aqui da bolsa, passando aqui um centímetro mais ou menos. E agora eu vou colocar aqui o acabamento do cordão. Então, ó, eu vou passar aqui a minha tira aqui dentro. Com a ajuda do algodão, passo um lado. Passo o outro. Então, eu já cortei aqui o excesso, certo? Vou queimar aqui as pontinhas. E agora eu vou colocar esse acabamento aqui, ó, um acabamento de zíper. Gente, mas eu não sei onde tá o parafuso disso. Então, eu não sei. Eu vou colar isso daqui, tá bom? Vou passar uma cola aqui, bem na ponte dos dois lados aqui. E vou colocar aqui dentro. Vou enfiar isso aqui dentro. Vou empurrando, ó. Com a ajuda do agulhão, eu vou empurrar mais um pouquinho lá dentro. E aqui a mesma coisa. Vou passar um pouquinho de cola aqui, bem na pontinha, tá? Vou enfiar aqui dentro. Então, essa medida de 1 centímetro dá bem certinho nesse acabamento de zíper. Esse aqui é acabamento de zíper, tá, gente? Então, coloquei os dois acabamentos aqui. Então, isso daqui, gente, é opcional. Você pode usar também uns cordões de trança. Pode usar o cordão de couro. Em lojas de armarinho você acha coisas bem legais também para utilizar como esse cordão aqui. Bom, gente, agora eu vou colocar alguns saquinhos aqui dentro para encher um pouco essa bolsa, só para eu poder posicionar onde eu vou colocar o botão, tá? A outra parte do botão. Coloquei alguns saquinhos, vou fechar ela. Agora eu venho, ó, e faço a marcação do botão. Então, eu deixo aqui, ó, bem aqui, rente aqui a parte de cima. Tá bem no centro aqui. E vou marcar o botão aqui. Então, o botão vai ser aqui, ó. Vou pegar aqui meu gabarito, vou colocar aqui, vou marcar. Venho aqui pela abertura do forro, vou colocar minha mão aqui dentro. Vou fazer o corte aqui do botão. Vou colocar aqui o botão. E aqui na parte de dentro eu vou fazer um reforço aqui, vou colocar um reforço. Então, peguei aqui um pedacinho de recouro e vou colocar aqui, ó, como reforço nesse botão aqui, tá? Coloco aqui dentro, venho com o gabarito e abro as abinhas. O botão tá colocado, agora é só fechar o forro. Então, agora eu venho aqui e fecho a lateral do meu forro. Forro fechado. Agora eu vou encher essa bolsa novamente. Gente, eu tenho essa pecinha aqui, ó. Ela parece um botãozinho. E eu vou aplicar ela aqui, ó. Como se fosse um botão. Aqui bem na minha aba. Então, eu vou passar cola. E vou colar ela aqui, bem no centro. Dessa maneira aqui, ó. Vou segurar. Então, gente, eu coloquei o saquinho aqui dentro, ó. Colei aqui a minha pecinha. Agora, eu vou colocar aqui a alça transversal. Prendi um mosquitão de um lado, do outro. Finalizamos a bolsa. Eu amei, eu achei que ficou maravilhosa. E eu deixo assim, gente, com os saquinhos aqui dentro.
no mínimo de um dia para o outro. E eu faço isso em todas as bolsas que eu faço, gente. Quando for tirar uma foto do produto, enche a bolsa. Se não tiver saquinho, põe sacolinha de supermercado, põe roupa. Mas a bolsa precisa estar no formato para tirar as fotos também. Então eu acho que esse é um processo extremamente importante para quando for fazer as fotos também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um joinha para mim, compartilhem esse vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.